Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com nossos alunos que foram aprovados no 45º exame da OAB. Hoje, quem está aqui comigo é a Bruna. Ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dela, a estratégia e como o nosso material a ajudou a alcançar a tão sonhada carteirinha vermelha. Bruna, bem-vinda. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal, nos falando seu nome completo, sua idade, onde você mora e há quanto tempo você tenta a aprovação no exame da OAB. Tudo bem, Letícia? Então, como você mesmo já disse, meu nome é Bruna Ventura Pataro Matede. Eu tenho 37 anos, sou mãe de dois pequenos, uma de 9 e um de 7 anos, sou casada há 12 anos, e o direito sempre foi um sonho, então eu não tento há muito tempo, foi a primeira vez que eu tentei. E eu faço direito, eu curso direito ainda. Eu saí do oitavo período quando eu fiz a primeira fase. E escolhi o estratégia por alguns amigos que já conheciam, que já tentam até para concurso, na verdade, eles conheciam. E aí eu comecei a estudar mesmo ali com a família e tendo que administrar casa, família, filho, marido e faculdade e trabalho. Então, a estratégia assim foi fundamental e foi a primeira vez que eu tentei. Deu tudo certo, sem dúvidas, por causa da estratégia. Com certeza. E Bruna, qual foi a especialidade que você escolheu na segunda fase? Por quê? E o que foi que te motivou a ter o direito, né? Como um sonho, assim, digamos. Então, desde que eu fiz o meu primeiro curso, eu já sou formada em secretariado executivo pela Universidade Federal de Viçosa. Eu nem falei, eu moro em Viçosa, Minas Gerais. Eu atuei na área há muito tempo como secretária executiva na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte. Já trabalhei com outras coisas, mas o direito sempre teve ali no meu coração. Meu irmão mais velho é formado em direito há quase 20 anos, se eu não me engano. E desde quando eu fui fazer vestibular, já era o meu sonho, na minha época era vestibular, não era Enem. Só que quando eu fui fazer, o meu irmão tinha acabado de se formar. E quando a gente acaba de formar, nem tudo são flores, né? Eu já sei disso, que eu já me formei uma primeira vez. E o meu irmão estava descontente com o curso na época. E como meu irmão mais velho, ele tentou me proteger e pediu que eu não tentasse direito. E eu cedi e tentei outra, né, e fiz outro curso, apaixonei, gostei do meu curso, mas sempre puxei matéria facultativa, optativa do direito. E sempre fiquei com aquilo ali. E aí, quando veio a pandemia, que assustou todo mundo, né? Meus filhos eram Sim. muito pequenos, e aí ia fazer 2 anos, um tinha 1 ano e meio, a outra tinha 3, a mais velha. E aí eu virei para o meu marido e falei, peraí, né? A gente não sabe se a morte está logo ali na frente, eu não vou morrer sem fazer direito. É o que eu quero, eu sempre quis. Aí eu perguntei ao meu marido se ele me apoiava, ele prontamente apoiou, que ele sabia que eu sempre quis. E encarei, assim que passou a pandemia, entrei na faculdade com dois filhos, né? E passou muito mais rápido do que eu esperava. Eu escolhi direito do trabalho para a segunda fase, direito trabalhista. A influência, desde que eu me inscrevi, foi muito por causa da minha professora hoje, chama Ângela Barbosa Franco, aqui em Viçosa, na Univiçosa, porque ela é, assim, um espetáculo de professora e eu sempre me garanti, assim, no direito material mesmo. Eu falei, não, eu tenho um ótimo curso de direito do trabalho, não que eu tenha, né, eu me dediquei muito ao curso. Então, realmente, eu fiz um bom curso de direito como um todo, mas direito do trabalho é minha paixão, acho que muito pela influência da professora. E quando eu comecei a assistir às aulas do Estratégia, eu também me apaixonei pela Mirella e pela Pri. E aí eu falei, pronto, tá tudo certo. Me desesperei um pouco quando eu passei na primeira fase, até tranquilo, assim, muito pela revisão também da estratégia, porque eu não dei muita conta de fazer o cursinho grande por causa da rotina mesmo, com tudo, com as crianças. Sim. Mas Uhum. aquela revisão final de 15 dias, eu pedi meu marido para esquecer que eu era, que eu tinha filho, que eu tinha marido, e era de 6 da manhã, 8 da manhã, às 11 da noite, por 15 dias ali. Então, assim, para a primeira fase. Quando chegou a segunda fase e eu me deparei com o direito processual do trabalho, eu não tinha estudado na faculdade ainda. Eu comecei a estudar agora no nono período, então a prova já seria 22 de fevereiro. Eu tinha 2 dias de aula antes da prova. Então, 2 dias de processo do trabalho antes da prova, né, da segunda fase. E aí foi a Pri e a Mirella mesmo. Foram todas as dicas do estratégia, porque eu nunca tinha pegado em nada.
E a Priscila, assim, ela me ouviu lamentando muito porque o meu pai teve um problema de saúde sério no meio disso tudo, teve 2 cirurgias cardíacas em janeiro. Então foi o caos, assim, porque eu tinha que viajar, ficar com a minha mãe, ficar com meu pai, né? Enfim, e o medo de perdê-lo. Então, no meio de tudo, ainda teve uma doença ainda na família. E as crianças, tudo de férias, e as crianças, né, tipo, querendo atenção, e foi assim. Mas foi fundamental, eu não arrependo nunca. Já comprei o Estratégia Carreiras Jurídicas, já. Muito Já. bom, Bruna. Como foi a rotina de estudos para você que é mãe de duas crianças? Você tem uma dedicação exclusiva para os estudos ou se dividir entre a rotina de secretariado com... Não, o secretariado eu já não atuo mais desde um tempinho já, mas antes mesmo de começar o direito eu já trabalhava com vendas, com outras coisas, mas eu não me dedico exclusivo de forma alguma. Mas os estudos, principalmente para a segunda fase, que foram férias das crianças, eu tive que me dividir entre o estágio na Justiça Federal que eu faço, as crianças, a rotina da casa e o estudo. Então eu estudava de 2 a 3 horas por dia com o cronograma da Priscila, do Estratégia, né? Tive que redefinir a rota, como eu disse, né? Quando meu pai adoeceu e precisou da cirurgia, eu precisei reprogramar, tipo, eu fiquei muito atrasada nos estudos, e aí tive que reprogramar o meu calendário ali de estudos, aí tive que mexer um pouquinho, tinha dia que eu não conseguia estudar nada. E ter o carnaval foi fundamental também, porque no carnaval meu marido viajou com as crianças e aí foram 12 horas Hum, por dia, por uma semana Caramba! também. Aí eu pegava 8 da manhã, parava um pouco no meio do dia, mas eu ia até 10 da noite direto. Foi uma semana de um estudo muito intensivo, a semana anterior à prova. É muita prática, e foi o que Sim. foi fundamental, eu tenho certeza. E quais ferramentas te acompanharam? Você é aquela aluna que se deu melhor com o LDI, né? Que é o nosso livro digital interativo, com as questões, videoaulas. Foi basicamente videoaula. Eu sou muito de visual mesmo e de gravar mesmo que me fala. Então é o que eu mais gosto, sem dúvida. E questão. Muita resolução de questão, muita resolução de questão. E na última semana, que foi a que eu peguei pesado, foi muita escrita. Aí a LDI me ajudou muito, porque no início eu copiava. Copiava mesmo, como se eu estivesse assim colando. E copiava muitas vezes, foi coisa mesmo de máquina fazendo mesmo. Eu copiava muitas vezes uma mesma estrutura de peça, principalmente das peças básicas que eu não tinha tempo de estudar todas. E aí foram as dicas fundamentais mesmo. E quando caiu, quando eu li, foi aquele suspiro assim que eu identifiquei a peça de cara com muita tranquilidade. Tanto a Mirella quanto a Priscila tinham falado, acho que a Mirella falou na revisão de véspera dessa peça, que foi o recurso adesivo, o recurso ordinário adesivo. E aí, quando eu li na prova, assim, dei aquele suspiro e falei, não, tá tranquilo, essa eu sei. E foi ótimo. Bruna, agora que você já foi aprovada, garantiu aí, né, a sua carteirinha para exercício da tão sonhada profissão de advogada, quais foram os seus erros e acertos nessa jornada? Então, eu acredito que meu principal erro não foi erro, porque na verdade o meu contexto de casa não dava, mas eu não consegui fazer nenhum simulado, fingindo mesmo que eu estava no dia da prova. Com Hum. 5 horas cronometradas, sem poder parar, né? Parando para ir no banheiro e voltando. Eu não consegui, porque era impossível por causa das crianças e eu não tinha dia para fazer isso. E na semana de véspera ali, eu não quis fazer isso porque eu já estava com o cronograma aqui, então eu tinha que me dedicar à escrita. Então eu acho que a principal falha minha foi essa, porque eu sentia pressão no dia. No dia da prova mesmo, então assim, antes eu estava conseguindo fazer em casa uma peça, por exemplo, eu fazia uma peça grande em 2 horas, no máximo 2 horas. No dia da prova eu gastei 3 horas e 40 minutos. Eu tive 1 hora e 20 para fazer minhas 8 questões abertas. E assim, consegui, fiz tudo, errei uma, mesmo assim não concordei com a correção. Mas errei a última da última questão aberta e errei 2 teses. Mas, assim, com certeza foi a administração do tempo que me atrapalhou.
Ah, não, e melhor ainda, mas assim, 6 é 10. Não, não tô reclamando, não. Fui até muito melhor do que eu esperava, mas eu senti a pressão do tempo no dia. Então, acredito que minha maior falha durante os estudos foi não ter levado tão a sério as dicas que as professoras sempre falam. O tempo, e falando, tipo, treina com cronômetro. Eu treinava com cronômetro, mas eu treinava a peça com cronômetro, depois eu treinava as questões com cronômetro. Na soma, eu via que dava para fazer com 5 horas, eu fiquei tranquila. Mas lá é diferente. No dia é diferente. Com É. certeza. E, Bruno, agora que você passou, quais são suas expectativas? É o exercício da profissão? Você disse que vai tentar ir concurso? Não, eu já estou me dedicando, já comecei a estudar já para agora. Minha mira hoje é TRT, que provavelmente vão sair vários concursos. Então eu já comprei, na verdade eu comprei o Estratégia Carreiras Jurídicas na última promoção que teve de vitalício. Então eu tenho Uhum. o vitalício e aí já comecei a estudar para o TRT, mas a minha mira futuramente é magistratura mesmo, federal trabalhista. Muito bom. Bruna, com a aprovação e planos já, né, do exercício, queria então que você deixasse uma mensagem final para os concurseiros não, perdão, os candidatos ao exame da ordem. Sim, ó, tanto os que vão fazer agora, né, que já está aí a prova em maio, não se desesperem, mas se dediquem, né? Não se afobem, mas criem rotina. Fazer exercício, a repetição é fundamental para o tipo de prova que a FGV traz. E acreditem nos professores quando eles falam que tem que treinar, porque o treino traz muita segurança, o treino traz muita tranquilidade no dia. É, Acredito, né? Eu sendo um pouco mais velha que a geração que, né, que acaba de formar e ele faz o direito, estudo com pessoas, né, muito mais novas, 20 anos mais novas que eu. é, eu vejo que a ansiedade é muito forte nessa geração, mas eu acredito que é uma ansiedade que vem por talvez pouca prática de estudo. É uma geração que está mais acostumada a ter tudo muito na mão. E o direito, principalmente, você tem que ler, 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 ler e gostar de ler. E prática, né? A prática vai levar à tranquilidade. Então, assim, eu acredito que são pessoas jovens, né? Muito inteligentes, com muito potencial, mas que deixam a ansiedade apagar, talvez, nem que seja por um momento, a inteligência que tem ali, o esforço e a dedicação que tem ali. Então, assim, acho que o principal é a gente estar seguro mesmo da gente mesmo e ir tranquilo e sentar sabendo que deu o melhor. Obviamente, né, essa dica é para quem está se esforçando, quem está se dedicando, quem está aí, às vezes o pai ou a mãe que pagou o cursinho. Eu vou falar como mãe, né, e como que, né, aos 37 está correndo atrás disso. Então, quem tem a chance de aos 22, 23 tá com um cursinho de estratégia assim na mão, tipo, aproveita muito, 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 porque assim não é fácil, mas é muito possível, principalmente com uma ferramenta dessa que a estratégia dá. Então é possível com muita tranquilidade. Assim, eu falo que eu tenho um ano de curso pela frente ainda, não tinha feito mais de 20% das matérias e consegui tranquila. E acredito que a tranquilidade não foi, sou um ser extraordinário, inteligentíssimo. Não. É pela dedicação mesmo, pela seriedade, pelo propósito mesmo. Então, se essa meninada nova que tá aí, ou quem é igual a mim, né, que se divide em multitarefas, se tem o propósito de passar e de mudar a vida e de ter aí o direito como profissão, é muito possível. E com estratégia fica muito mais possível ainda. Com certeza. Bruna, parabéns pela sua aprovação. Mais uma Obrigada. vez, obrigada pela disponibilidade. Fica aqui também, meu muito obrigada para quem já assistiu até o fim desse bate-papo. O link para o material que aprovou a Bruna e tantos outros candidatos no exame da OAB vai ficar disponível aqui embaixo e juntamente também, né, com o link para nossa mentoria. Você está convidada a navegar pelo nosso canal, conferir outras entrevistas, bate-papo e também nossos materiais gratuitos, as revisões de véspera que ficam disponíveis aqui também. Eu encerro por aqui, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.